o que a gente tem visto aí de leis impedindo a autossuficiência, cara, é uma coisa totalmente do Apocalipse. Por quê? O Apocalipse diz que as pessoas só vão poder comprar e vender se tiver a marca. Para você formalizar isso, você não pode impedir, você tem que impedir o cara de ser autossuficiente. Porque eles falam, só vai comprar e vender. É o que eu tô tentando lá na minha casa da montanha. Exato. Ou seja, só vai comer quem tiver a marca, a gente vai controlar o alimento. Então essa ideia de internet de sexta geração, que é implante subcutâneo, para você carregar ali sua carteira digital, seu certificado de vacinação, seu crédito social também, só tem como ter crédito social, crédito de carbono se você tiver a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Só que aí, o que a gente estava pensando que ia ser implementado? Os governos iriam substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital, mas obviamente não um dinheiro digital descentralizado, mas um dinheiro digital centralizado. Como é que se chama um dinheiro digital centralizado comandado pelos bancos centrais nacionais? Central Bank Digital Currency, CBDC. A gente estava imaginando que o Fedcoin, que é o nome da moeda digital americana, o Drex, né, que era o antigo RD, né, o real digital, ou o Yuan digital, o euro, a gente estava achando que era isso. Mas o que a gente está vendo nos Estados Unidos agora é um deslocamento desse poder saindo das mãos do Banco Central e indo para os tech bros do Vale do Silício. Lembrando, PayPal. PayPal é um protótipo de moeda digital também. É um pagamento digital que já tem na sua concepção uma moeda digital também. Então, mais uma vez, o Peter Thiel também está por trás dessa tecnologia. Por quê? Se você tem ali um pagamento digital, vira uma moeda digital centralizada do Banco Central, você domina tudo. Só que eles não querem dar esse poder. Hoje, o Trump não quer dar esse poder para o Banco Central. Ele quer que o poder esteja na mão dele e na galera dele. Então, o poder de fazer uma moeda digital sai do Banco Central americano, Federal Reserve, que é uma instituição privada, e vai para as mãos do Vale do Silício. Por isso que não serão as CBDCs nas mãos do Banco Central, mas as stablecoins, que são moedas digitais pareadas com dólar. Escreve o que eu tô falando aí, galera. Na hora que substituir o dólar por uma moeda digital, não vai ser o Fedcoin, porque o Trump, quando assumiu o poder, ele emitiu uma ordem executiva proibindo o Banco Central de fazer a moeda digital. Entregou isso nas mãos de quem? Principalmente do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que faz a ponte com a galera do Vale do Silício. Principalmente com o David Sachs, que é o da máfia do PayPal, que hoje é o czar da inteligência artificial e das criptomoedas dentro do governo Trump. Obviamente, todos esses caras são bilionários do Vale do Silício. Então, outra tecnologia do anticristo, as moedas digitais centralizadas, que vão aparentar serem descentralizadas, mas que na verdade vão estar monitorando tudo. Pois é. Mais uma tecnologia. Se você quiser uma outra, eu estou selecionando, que eu separei umas 1000, não dá pra gente ficar aqui para sempre. A arma da voz de Deus. Essa é uma das mais sinistras de todas. Vou pedir pra galera aí, ó, The Voice of God Weapon. Se você quiser, bota Wired. Wired é W-I-R-E-D. Tem um filme com algo parecido. Wired. The Voice of God Weapon, Wired Magazine. Você vai ver uma série de artigos 2011, 2012, 2013. Imagina como é que tá isso hoje. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Isso aqui entra na categoria das armas não letais. Armas que foram desenvolvidas originalmente pela DARPA, que é a Divisão de Equipamento Bélico Avançado dos Estados Unidos, foi desenvolvida como armas para dispersão de multidões. Tá. Por exemplo, existe uma arma que é o Long Range Acoustic Device, LRAD, LRAD, Long Range Acoustic Device. O que é isso? Então, esse é o LRAD. O LRAD, ele é um protótipo da arma da voz de Deus, tá? A voz de Deus já é uma outra tecnologia que é V2K. Voice to Skull. Tá. V2K. Vê se acha pra mim esse artigo da revista Wired. Wired é W-I-R-E-D. O nome do artigo é The Voice of God Weapon Returns. O que é essa arma? Eles utilizando esse equipamento de Long Range Acoustic Device, sabe como é que é isso? Não. Tem uma multidão na frente do
do prédio do Trump lá querendo quebrar tudo. O cara chega com isso aí, meu irmão, solta um som tão agudo que o cara acha que vai explodir o ouvido dele, sai todo mundo correndo. Utilizaram recentemente, acho que na França, se eu não tô enganado. Aí todo mundo me mandou, aí Daniel, aí você já tinha falado. Meu irmão, isso é de 2011. Eu estudo isso desde 2011. Como é que a coisa evoluiu? Aí esse aí, ó. Aí que começa a brincadeira. Eu não me lembro só a data. Se você puder subir dá uma procuradinha na data pra mim. Acho que tá ali em cima, ó. 21 de dezembro de 2007. 2007, tá? Depois que essa Sharon Weinberger, que é a jornalista que escreveu, ela escreveu uma série de estudos. Tanto que o título desse artigo da Wired Magazine, aí os caras olham e falam, nunca ouvi falar nesse site não. Wired Magazine é o maior site do mundo de novas tecnologias. Pois é. Junto com o Gizmodo, tá? Pra quem não conhece. Wired Magazine não tem em português, mas Gizmodo tem Gizmodo Brasil, tá? Se você quer saber de onde eu tiro essas maluquices que eu tô falando, muitas vêm da Wired Magazine. Fica ligado que lá. Eu me amarro em ler aquilo ali e ver o que tá rolando, tá? Então, em 2007, vejam aí, a gente tem quase 20 anos, né? 18 anos. Eles já tinham essa tecnologia. Você veja que em 2007 ela tá falando The Voice of God Weapon Returns. Volta, porque já tinha. De tanto estudar esse negócio de fazer um barulho muito alto no ouvido das multidões, tecnologias de armas não letais para dispersão de multidões. Eles começaram a descobrir que, dependendo da maneira como você afina o que eles chamam de Microwave Hearing Effect, efeito de escuta por micro-ondas, você consegue mandar áudios de falas para dentro da cabeça da pessoa. Tá? Eu não sei se a galera já viu, se você já viu, Vilela, aquele fone que o cara põe na cabeça, que ele escuta no crânio, não no ouvido. Sim. O cara consegue ouvir música e conversar ao mesmo tempo. Eu tenho um óculos para viagem que você assiste o filme aqui dentro e escuta com a haste do negócio, vibra no seu osso. Vibra no osso. Então, para você é mais tranquilo, porque você já sabe disso. Quando eu falava isso nas palestras que eu dava, ano 2005, 2007... Os caras achavam que era doideira. O nego me tirava de palhaço, né? Só que aí eu falava, faz parte, né? Brasil, só 8% de capacidade de ler e se expressar, né? Então, beleza. Você já sabe que isso é real. É possível a gente escutar sem o áudio chegar pelo tímpano. Pela caixa craniana você consegue. A vibração vem pelo osso. Então, o que eles conseguem fazer? Eles já há muitos anos atrás... Eles conseguem fazer isso à distância. Não precisa você botar a haste do óculos. E aí, como é que eles começaram a usar isso? Imagina que os americanos estão lá invadindo o Irã agora. Sabe o que eles começam a fazer? Tá, por exemplo, eles estão tentando invadir a usina subterrânea de enriquecimento de urânio. E aí tem um monte de soldado iraniano lá dentro. Uma hipótese. Eles soltam esse áudio na cabeça do chefe ali do pelotão, do comandante. Só ele escuta. Não é um barulho que todo mundo ouve. Só o cara escuta. E ele escuta falando em persa, língua iraniana, o seguinte: eu sou o teu Deus. E eu ordeno a você, abaixe as suas armas, porque os americanos foram escolhidos por mim para trazer um novo governo para o Irã. Eu, Deus, rejeito o líder Khamenei e agora escolho um novo líder que será nomeado. E os americanos vão fazer isso. Isso é o que? Engenharia social. Porque você pega um povo que é altamente religioso e que crê que Deus existe e que conhece histórias de que Deus fala com a pessoa e usa isso para manipular os caras. Você conseguiu entender o nível da parada? Por isso que é a arma da voz de Deus. É voice to skull, é a voz dentro da caixa craniana. E aí imagina um cara no Irã ouvindo isso. Falando, eu sou Alá, teu Deus, falo contigo, começa a dar um monte de ordem maluca. O cara vira pro soldado lá e fala, você ouviu essa parada? O cara fala, não. Aí ele vira pro outro e fala, você ouviu? O cara não. Ele vai... Só tem duas hipóteses. Pra mim são três hipóteses. Pra ele só tem duas. Ou Deus tá falando comigo, ou eu tô ficando maluco. A terceira hipótese é a arma da voz de Deus. Entendeu? Agora você imagina o anticristo chegando e as pessoas começando a ouvir dentro da cabeça, eu sou Deus que te criei. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pode se ajoelhar e aceitá-lo que ele é o meu filho. O mundo inteiro ouvindo isso aceita o anticristo como sendo Cristo. E ainda vai falar, foi Deus que falou comigo, que eu ouvi a voz dele claramente. Essa arma da voz de Deus é antiga,
A gente tá vendo artigo de 2007. Imagina como é que isso tá em meados de 2025, mano. Aquele filme... Ah. Os caras estão dentro de uma igreja e começam a se matar, todo mundo se Sim, matar. é o Kingsman 1. Isso. É alguma coisa assim? Tem a ver. Eles não escutam uma voz, mas o que acontece? O Valentine, que é o aquele maluquinho lá da Marvel, né? Que fez o Samuel Jackson. Sim. Samuel Jackson, que é o vilão. Tá. Ele desenvolveu um chip de celular que ele distribuiu gratuitamente pra todo mundo. E aí todo mundo, pô, que legal, botou o chip no celular. Na hora que ele apertou um botão lá, o chip começou a soltar uma onda, uma frequência que alterava a onda cerebral fazendo todo mundo ficar violento. Verdade. Entendeu? É engenharia comportamental total, né? Isso acontece, por exemplo, a galera não sabe disso. Já parou pra ver que muitas vezes, antes de ter um terremoto, os animais ficam tudo malucos, saem correndo? Fogem, Então, isso é a síndrome da serotonina. Por quê? As placas tectônicas mexendo já no subsolo, o atrito entre as placas, igual quando a gente arrasta assim alguma coisa que começa a ficar meio imantado o negócio. Sei. Já viu? Você arrasta um tecido, aí bota perto do cabelo. Originalmente, os gregos faziam isso com o âmbar. O âmbar das árvores. Eles arrastavam no tecido, depois via que ficava puxando os cabelos do braço, né? Sabe como é que é âmbar em grego? Não. Electron. Daí vem a ideia de elétron, O elétron, a ideia de eletricidade vem do âmbar, que era o elétron, que os caras arrastavam e mostravam. Então, E agora me perdi, rapaz, vou até tomar água. Antes de... Eu fico chateado quando eu me perco, mas tem uma hora também que a gasol, né? Mas eu falei do filme e te atrapalhou, realmente. Não, qual que era o filme mesmo? O Kingsman. O Kingsman, então. Mas você tava falando de outra coisa antes. Não, tava falando da Arma da Voz de Deus. O Kingsman... eu tava falando da síndrome da serotonina do terremoto. Isso. Quando tem esse atrito das placas, e os animais, muda os íons e faz uma mudança não só no solo, mas faz na atmosfera também. Na ionosfera. Por isso que os animais sentem isso? Não, aí essa mudança na ionosfera muda a taxa de serotonina no corpo dos seres humanos e dos animais. Uma mudança na eletricidade da atmosfera. E aí faz todo mundo ficar agitado. Essa ideia do Kingsman tem a ver com isso. Entendi. É você usar uma frequência para você alterar a serotonina, alterar o comportamento, fazer todo mundo ficar irado, né? Entendi. Então, a arma da voz de Deus é uma das tecnologias mais sinistras que eu já vi nesse sentido e que permanece ainda um mistério, né? Porque eu tenho falado muito sobre isso, mas muita gente nunca ouviu falar nisso e vejam que eu tô falando numa matéria da maior revista de tecnologia 2007. Lembra uma época que começaram a ouvir alguns sons vindo trombetas, né, e tal, e sons estranhos, né? Ninguém sabia o que era. Pode ser o tal do HAARP. O HAARP também. Inclusive temos um programa só sobre isso. Tem só sobre isso. Quem não assistiu, assista. Vai fazer muito sentido aí pra vocês aí, tá? Esse eu preparei com muito carinho, trouxe todas as imagens, que eu sabia que era um tema altamente especulativo, né? Polêmico. Pois é. Então vim com muito cuidado. É claro que esse aqui também é um programa muito polêmico. Eu pesquisei muito, estou trazendo os dados, né? Está contando com a ajuda aqui da galera da mesa. Mas as imagens eu não trouxe. E só lembrando, pessoal, muita gente fala assim, Daniel é especialista em teoria da conspiração. Teoria da conspiração foi um termo não criado porque já existia antes, mas foi um termo consolidado pela CIA na época que mataram John Kennedy. Sim. E aí a comissão Warren, que foi a comissão que começou a investigar a morte do Kennedy, começou a ver que estava todo mundo dizendo que quem matou o Kennedy foi a CIA, e assim inventou uma estratégia de descredenciamento da fala, ou de assassinato de reputação, que era dizer que todo mundo que falava que a CIA tinha matado o Kennedy, isso era uma teoria da conspiração. Foi daí que saiu? Foi daí que saiu. Então, teoria da conspiração é uma teoria da conspiração para silenciar a verdade. Então, sempre que você falar, isso aqui é teoria da conspiração, se não tem fundamento, é teoria da conspiração. Se está documentado e fundamentado com bibliografia extensa e documentos, quando você chama uma coisa fundamentada em teoria da conspiração, você está sendo um instrumento de desinformação. Você está sendo um instrumento de silenciamento da verdade, que foi o propósito original que a CIA usou para descredenciar quem falava isso. Deixa eu ver se o pessoal está acompanhando a gente. Tem dúvidas do que a gente já falou antes da gente prosseguir. Manda aí, Homer. Nós temos bastante dúvidas aqui. Muita gente perguntando coisas, né? Uma das dúvidas aqui é do AMG. AMG? AMG.
Ele mandou uma pergunta aqui que é o seguinte: se Cuba apoiar o Irã, nós vamos ver Cuba lançar? Ué, você não entendeu? Você não. Lógico. Meu amigo. Tinha uma música, né? Brasil vai lançar. Depois foguete. que inventaram o TikTok, não precisa Cuba apoiar o Irã pra você ver Cuba lançar. É só você entrar no TikTok. Aí lá dá no TikTok no Brasil, porque na China não tem isso, não. No Brasil é só Cuba lançando. Manda. O Rafael Camargo, ele perguntou aqui, ó: Daniel, você conhece o Ryu Tatsuki? Ela acertou todas as profecias dela. Ela diz que as pessoas... Ela diz que as pessoas terão marca na mão e na testa em 2026, acordo de paz em julho de 2027. Acordo de paz? Em julho de 2027. Aí bate com o que o Mastral falava. E as previsões dela só vão até 2030. 2030 é o... Quem que é ela? Então, eu pelo que eu vou chutar aqui, eu acho que é uma profetisa aí, uma mulher, acho que é cristã talvez. E ela parece que tem acertado as coisas aí. E parece que ela disse também que no dia 20 de julho, se eu não estou enganado, haveria um enorme terremoto no Japão. E tem algumas pessoas que acreditam nessas profecias dela já estão saindo fora do Japão nessa época. Pô. Então não sei, às vezes ela enxerga bem, né? Foi ao oftalmologista ali e tá vendo as coisas antes delas acontecerem, né? Sobrenaturais. Tem a espada justiceira que dá visão além do alcance, né? O olho de Tandera. Isso aí ajuda pra caramba. Pô. Manda aí. O Alberto Cuoco, ele mandou aqui, ó. Aliás, morreu Francisco hoje. Faleceu hoje. Faleceu hoje. 91 anos, né? Daniel, boa noite. Eu vi no YouTube que o presidente da Turquia está chamando todos os países muçulmanos a se juntarem contra Israel. O que seriam 56 países? Como vocês podem comentar sobre o ocorrido? Isso? Eu não vi essa notícia, mas ele tem um probleminha com Israel, né, o Erdogan. Agora, falando nisso, existe uma profecia. Quando a gente está falando de Turquia ali, a gente está falando de igreja ortodoxa, né? Está fora do escopo da igreja de Roma por causa daquele cisma do Oriente. Foi quando a igreja do Oriente se separou da igreja do Ocidente. Isso começa quando Constantino troca a sede do Império Romano de Roma para Constantinopla, que depois... Era Istambul, depois virou Constantinopla na época, né? Então, existe uma profecia de padres da Igreja Católica Ortodoxa de que quando começassem uma guerra entre Israel e Irã, e a gente sabe que desde a existência de Israel, em 1948, nunca tinha tido uma guerra direta entre o Irã e Israel. Né? Isso é um fato totalmente contundente e de uma escalada de perigo muito grande. Essa profecia diz que quando começasse uma guerra direta entre Israel e o Irã, ia começar toda uma sequência de eventos caóticos no mundo que ia levar ao apocalipse. E essa profecia diz que nesse cenário o Erdogan seria retirado do poder. E isso seria mais um outro sinal. Ia ter uma guerra entre a Turquia e a Grécia. E essa guerra entre a Turquia e a Grécia seria utilizada como um pretexto para eles fecharem o Estreito de Bósforos e Dardanelos, que é o estreito que a Rússia usa para acessar o Mar Mediterrâneo. Então, vamos ficar de olho aí, porque quando... né, tem muita profecia. A Bíblia diz que a profecia, a gente sabe que o profeta é de Deus, quando ele fala e acontece. Quando fala e não acontece, ele falou do seu próprio coração, da sua própria vaidade, falou o profeta. Então, a Bíblia fala: examinar todas as coisas e retém o que é bom. Eu sempre falo isso no final dos meus vídeos, né? Examine todas as coisas e retém o que é bom. Até numa postura de humildade ali no meu canal, para não dizer o que eu estou falando é verdade. Você pesquisa e vê, eduque-se a si mesmo, faça o seu dever de casa. Então, essas profecias são interessantes, tanto dessa senhora japonesa, quanto desses santos lá do catolicismo ortodoxo. Vamos ficar de olho, né? Então, o Erdogan tá chamando aí todo mundo contra Israel. Acho que numa dessa aí que ele cai. Vamos ver. O Thiago Magnata tá falando Gog e Magog aqui. Gog e Magog também. Tem a ver? Então, tem muita gente achando que essa guerra entre Israel e o Irã já é um cumprimento da profecia de Gog e Magog. Se eu não estou enganado, tá no livro de Ezequiel, né, que vai falar sobre Elão, vai falar sobre essas cidades Pérsia, né, que tem a ver com o que a gente está vendo. Eu acho que a batalha de Gog e Magog vai ser uma batalha depois do Apocalipse, depois da batalha do Armagedon, depois do milênio. Vai ser a última batalha quando o Lúcifer for solto da sua prisão e houver o último conflito que vai gerar, assim, uma nova vida completamente diferente, porque vai ser o novo céu, a nova terra. Então acho que é a última batalha.
Né? A galera crê que Gog e Magog tem a ver com a Rússia também. Que a Rússia vai entrar na jogada e tal. O Márcio Ricardo, ele perguntou por que o Netanyahu não pode ser o anticristo? O primeiro-ministro de Israel não reúne as características? É que o anticristo vai tentar a paz, e o Netanyahu é o contrário disso, não é? Tô errado ou não? Tem gente achando que ele pode ser... Tem um papo rolando que o anticristo pode ser o Netanyahu. Por quê? Na hora que ele estabeleceu um acordo de paz entre Israel e Palestina, né? Se ele tiver no poder. Mas... eu não sei quem é mais difícil de ser aceito pelo mundo todo, o Trump ou o Netanyahu, né? Porque o Netanyahu tá com o filme queimadaço. Não, ele tem uma rejeição absurda. É, né? Tá com o filme muito queimado. Inclusive mesmo dentro de Israel, né? Não, principalmente. Tem gente que teoriza que ele